Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Continua estudando aí, pessoal. Já estamos na semana 14 do curso de matemática das faculdades privadas. Beleza? Vamos lá, aprendendo. É oportunidade de aprender e se transformar. Conhecimento nunca é de menos. Então vamos nos preparando, independente de qualquer situação, para realizarmos o nosso sonho. Agora vamos ter a nossa segunda aula sobre trigonometria. Trigonometria, a gente estudou lá no triângulo retângulo, na verdade, as razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, e também estudamos os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 e a lei dos senos e a lei dos cossenos para a resolução de triângulos quaisquer. Agora a gente vai estudar a trigonometria no ciclo, o ciclo trigonométrico. E o que vem a ser o ciclo trigonométrico? É uma circunferência que tem centro na origem e raio 1. Não pode esquecer isso. No sentido anti-horário, contrário ao dos ponteiros de um relógio, é o sentido positivo. Então você vai ter na primeira volta positiva 0, ali é a origem dos arcos, o ponto A, todo arco começa ali. Aí 90 graus ou π sobre 2, porque afinal de contas 180 graus equivale a π radiano. Π, 3π sobre 2 e 2π. Quando você dá a volta completa em radianos. A volta no sentido positivo. Se fosse no sentido negativo era menos 90 ou menos π sobre 2, menos 180, menos 270, menos 360. Então não esquece, o ciclo trigonométrico é uma circunferência que tem centro na origem e raio 1. Ainda falando sobre o ciclo trigonométrico, a gente tem os quadrantes. Primeiro quadrante, de 0 a 90 graus. Segundo quadrante, de 90 graus até 180. Terceiro quadrante, de 180 até 270. E quarto quadrante, de 270 até 360. Ou, se fosse radiano, o quarto quadrante seria o quê? De 3π sobre 2 até 2π, como você pode ver aí. Tá legal? Olha, e como é que são as razões no ciclo trigonométrico? Vê esse ciclo trigonométrico. Toda vez que a gente tiver um triângulo retângulo, cuja hipotenusa seja 1, o cateto oposto é seno e o cateto adjacente é cosseno. Então, o cateto, a abscissa do ponto é o cosseno e a ordenada é o seno. Vê que no primeiro quadrante o cosseno é positivo e o seno também é positivo. Já no segundo quadrante, esse segundo quadrante, você tem cosseno negativo, que é a abscissa, e o seno positivo, que é a ordenada. Vê que o seno aí está diminuindo, o cosseno também. Quando chega ali em 180 graus, o cosseno é menos 1 e o seno é 0, não é verdade? Então agora vê que no terceiro quadrante o seno é negativo porque está abaixo e o cosseno também é negativo porque está à esquerda. O seno é positivo acima, negativo abaixo. Cosseno é positivo à direita, negativo à esquerda. E no quarto quadrante, estamos chegando aí no quarto quadrante. No quarto quadrante você tem o cosseno sendo positivo, que é a abscissa, e o seno sendo negativo, que é a ordenada, não é verdade? Então a gente vai chamar de eixo dos cossenos, eixo dos senos. O seno é 1 lá em 90 graus, menos 1 aonde? Em 270 graus. O valor máximo do seno é 1, o valor mínimo é menos 1. Agora aqui, ó, 0 e 180 graus, o seno é 0. Agora, o cosseno é 1 em 0, menos 1 aonde? Em 180 graus. O maior valor do cosseno se dá aqui em 0, 2π. E agora aqui, em 180 graus, ele vai ser menos 1. E aqui, 90 e 270, o seno é 0. Então, por exemplo, vamos lá, olha o que a gente tem. Em 0, o seno é 0, o cosseno é 1. Em 90, o seno é o quê? 1, o cosseno é 0. Em 180, o que é que a gente tem? O seno é 0, o cosseno é menos 1. Em 270, seno tem valor mínimo, menos 1, e o cosseno é 0. E em 360 graus, o seno é 0 e o cosseno é 1.
Beleza? Tá claro, tranquilos, como vocês podem ver aí no ciclo trigonométrico. Massa? Vamos adiante, preste atenção direitinho. Vou pegar um exemplo aqui para a gente saber os valores de seno e de cosseno, que a gente acabou de ver aí direitinho para fixar. Você pode até preencher esses exemplos aí no seu material, que ele tem aí. Qual é o material? Semana 14 das aulas de matemática das privadas, beleza? Então, vê só. Seno de 0 é 0. Aí, cosseno de 0 é 1. Massa? Aí, seno de 90, quando vai para 90, ele tem o valor máximo. Quanto é o seno de 90 graus lá? 1. Aí, olha, e o cosseno é 0. Beleza? Agora, em 180 graus, o seno é 0 e o cosseno é menos 1. E em 270 graus, o seno tem valor mínimo, menos 1. O cosseno vai ser 0 aí. Ó, no eixo dos cossenos, o seno é 0. E no eixo dos senos, 90 e 270 graus, essas posições, o cosseno é 0. Aí agora, 270 graus, seno menos 1, não é? Cosseno 0. E 360 graus, ou 2π, ou 0, o seno é 0 e o cosseno é quanto? 1. Preenche aí direitinho para que você tenha o seu material todo completinho. Então, o que é que a gente tem? Seno é 1, seno é menos 1, seno é 0. Cosseno é 1, cosseno é menos 1, cosseno é 0. Aqui, galera, no 0, o seno é 0, cosseno é 1. Em 90 graus, o seno é o quê? 1, cosseno 0. Em 180 graus, cosseno menos 1, seno 0. Em 270 graus, seno menos 1, cosseno 0. Em 360 graus, seno 0, cosseno 1. Massa, tranquilos? Vamos ver aqui. A gente vai falar agora nas duas funções que são importantes aí nesses vestibulares das faculdades privadas. Em qualquer vestibular, até no Enem, são essas que caem a trigonometria. São as funções que modelam fenômenos periódicos, por exemplo, movimento das marés, batimentos cardíacos, coisas desse tipo. Então, tudo que é periódico, normalmente a gente pode escrever em função de seno e cosseno. Quem estabeleceu isso foi até Fourier. Existem as séries de Fourier, que pega qualquer função periódica e transforma numa soma de seno e cosseno. Então vamos ver como é que é essa função seno. É uma função que vai domínio real contra domínio real. Então ela vai dos reais aos reais. O que acontece no ciclo vai acontecer no plano cartesiano, quando a gente traçar esse gráfico. A gente sabe que seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, não é verdade? Aí seno de 180 é 0, seno de 270 é menos 1 e seno de 2π ou 360 é 0 de novo. Como é o sinal do seno? Primeiro sinal. Lembra que seno é positivo acima, negativo abaixo. Então olha aqui, ó, vê como tá legal. No primeiro quadrante, o seno é positivo ou negativo? Positivo, porque a ordenada ali, ó, interceptou no semi-eixo positivo das ordenadas, então é positiva. Assim também como no segundo quadrante, é positiva, na verdade, você está vendo aí, bem legal. No terceiro quadrante vai ser o quê? Negativo. E no quarto quadrante também é negativo. Tá massa? Tranquilos? O seno é positivo primeiro e segundo, negativo terceiro e quarto. Agora eu quero ver o crescimento do seno. Quando é que o seno cresce? O seno cresce quando você sobe e decresce quando desce. No primeiro quadrante, o seno cresce ou decresce? No primeiro quadrante, o seno cresce. Por quê? Você está indo para cima, né? Você sai de 0 para o valor máximo, que é quanto? Que é 1. Agora, já no segundo quadrante, o seno decresce, porque ele sai de 1 para 0. O seno de 180 ali é 0. No quarto quadrante, no terceiro quadrante, o seno também decresce, vai de 0 para menos 1. E no quarto quadrante ele sobe, ele cresce, então ele vai de menos 1 para 0. Então ele cresce
no primeiro, decresce segundo e terceiro e cresce no quarto. Vamos ver essas informações num gráfico no plano cartesiano, que é a chamada senoide. Você vai ver que o que acontece ali vai acontecer aqui agora. Então vê que o seno de 0 a 0 ele vai partir da origem. A gente diz que ele parte do valor intermediário. Qual o valor mínimo? Menos 1. Qual o valor máximo? 1. E por que o zero ali chama de valor intermediário? Porque menos 1 mais 1 sobre 2, a média é o valor médio, dá 0 dividido por 2, que dá 0, na verdade. Então vê quando é 90 é 1. Olha o que está acontecendo lá no ciclo, tá bem legal, né? Também está acontecendo no gráfico cartesiano, ó. Voltou para 0 lá em 180. E agora, em 270? Menos 1. 270 vai ser menos 1. Em 360, você vai ter o quê? 0 de novo. Vê que o seno está positivo nos dois primeiros intervalos, ou seja, nos dois primeiros quadrantes, negativo nos dois últimos quadrantes, no terceiro e no quarto. O menor valor do seno é menos 1, o maior valor é 1. Então a gente diz que a imagem varia de menos 1 até 1. A imagem do seno varia de menos 1 até 1. E se você olhar direitinho, o seno ele começa a se repetir, porque a cada volta, a cada 2π, vai se repetir. Então dizemos que o período da função seno é 2π. Período é o menor intervalo para a função se repetir. Então você vai ver aí que a função seno ela está se repetindo a cada 2π. Isso vai tanto para a esquerda quanto para a direita, não é verdade, pessoal? O que pode ir tanto no sentido anti-horário, que é o positivo, quanto no sentido anti-horário, que seria o quê? No sentido horário, que seria o negativo. Então esse é o gráfico do seno. Rui, quando a gente olhar direitinho, você vai ver o que está acontecendo no seno, lá no ciclo trigonométrico, vai acontecer aonde? No plano cartesiano. Então vê, ó, o seno está diminuindo aí, ele vai chegar aonde, galera? Lá em π chegou a 0. Aí ele continua diminuindo. Quando chega a 270 graus, a 3π sobre 2, ele assume o valor mínimo, que é qual? Que é menos 1. Aí agora ele volta a crescer, não é verdade? Que vai chegar aonde? Em 0. Então, o que acontece lá no ciclo trigonométrico vai acontecer no gráfico cartesiano da senoide, a função definida por y igual a seno de x. E se fosse o cosseno? Lembra que o cosseno é a abscissa. Então, o cosseno vai ser sempre essa abscissa, a projeção sobre o eixo das abscissas. Nós vamos ter aí o cosseno. Vê que o cosseno ele é positivo à direita. Então, no primeiro quadrante, o cosseno vai ser positivo. Já no segundo quadrante, ele é negativo. No terceiro quadrante, ele também é negativo. E no quarto quadrante, ele vai ser o quê? Positivo. Agora, como é que o cosseno cresce? Ele cresce quando vai para a direita e decresce quando vai para a esquerda. Quando você sai aí do 0 para 90 graus, você está indo para a esquerda, então o cosseno está diminuindo. Claro, ele saiu do valor máximo, que era 1, e foi para 0. E continua diminuindo, porque sai de 0 e vai para quanto? Para menos 1. E depois ele sai de menos 1, que é o seu valor mínimo, no terceiro quadrante ali, ó, nos 180 graus, e vai para onde, galera? Para o 0, está indo para a direita, aumentou, não é verdade? E agora também vai para a direita, volta para o valor máximo. Então essas informações vão ser colocadas num gráfico que é chamada cossenoide. Se o seno partir ali do valor intermediário, o cosseno ele tem que partir ou do valor máximo ou do valor mínimo. A gente vai falar mais sobre isso aí. Claro que se for a função cosseno de x, cosseno de 0 é 1. Então ela parte do valor máximo. Cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de π é menos 1, foi para o valor mínimo. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. E cosseno de 2π é 1. Então aí está a cossenoide. Qual é a imagem da função cosseno? Também de menos 1 até 1. Valor máximo, 1, valor mínimo, menos 1. E o período também é 2π. Se repete a cada o quê, pessoal? A cada volta. Olha os gráficos aqui, ó, do seno e do cosseno. Vê que o seno está partindo do valor intermediário, é esse em vermelho,
e o cosseno está partindo do valor máximo. E eles vão se repetindo a cada 2π. Não é verdade? Menor valor é -1, maior valor é 1. Esse é um gráfico até usado em física, né? No chamado MHS, o movimento harmônico simples. Você tem que saber isso aí direitinho. Então, aqui estão os gráficos do seno e do cosseno, que acabamos de construir. Então, todas as informações aí da senoide e da cossenoide. Seno partindo do valor intermediário, cosseno partindo do valor máximo, a função definida por cosseno de x. O seno é positivo primeiro e segundo quadrante, negativo terceiro e quarto, crescente no primeiro, crescente no quarto, decrescente segundo e terceiro, como você está vendo aí. E o cosseno? Cosseno é positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e terceiro. O cosseno ele faz o que, galera? Ele decresce no primeiro e segundo e cresce aonde? No segundo e terceiro quadrante. O terceiro e quarto quadrante. Beleza? Tranquilos? Então essas informações estão aí. O que é muito importante são esses parâmetros que a gente tem aí da função, definida por isso aí. Esse A, ele vai jogar o gráfico para cima ou para baixo. É uma translação vertical. O B, o professor de física diria que alterava a amplitude da onda, ele altera o comprimento da imagem. E esse K, que é muito importante, ele altera o período. A gente aprendeu que seno e cosseno tem períodos 2π, mas se for seno de kx ou cosseno de kx, esse K divide o período. O período vai ser 2π sobre K. Beleza? E o C joga o gráfico para a direita ou para a esquerda. É uma translação horizontal. Se a gente quisesse a imagem dessa função, é só no lugar do seno ou cosseno tu botar os extremos 1 e -1. Normalmente tu vai obter aí A menos B e A mais B. É o intervalo que vai de A menos B até A mais B. Por que isso? A menos B porque eu estou botando o seno menos 1. E A mais B porque eu estou botando o seno igual a 1. Tranquilos? Exemplo 1. Um estudante anexa uma extremidade de uma corda a uma parede em um ponto fixo a 90 centímetros do solo, tal como mostrado no diagrama, e move a outra extremidade da corda para cima ou para baixo, descrita pela função. Qual é a função? H em função de x. Isso vai ser igual a C mais A vezes seno de quanto? De bx. Bx vezes π. Beleza? É bπx. A ordem dos fatores não altera o produto. Em que x representa a distância ao ponto P, até a corda, do ponto P até a corda. P da corda até a parede. A altura da corda acima do solo varia entre 30 e 150. É como se o valor mínimo fosse 30 e o valor máximo fosse 150. Eu posso chegar aqui e encontrar a imagem dessa função. Rui, como é que a gente encontra a imagem dessa função? Posso fazer o seguinte, dizer que qualquer seno varia de -1 até 1. Mas se multiplicarmos por A, vai variar de -A até A. E se somarmos C, vai variar de C menos A até C mais A. Beleza? Então é como se o valor mínimo aqui fosse qual? C menos A. Então, C menos A vai valer 30. C menos A vai valer 30. E C mais A vai valer 150. Isso a gente está admitindo que A, B e C são constantes positivas. Como ele falou aqui, ó.
A, B e C são constantes positivas. Beleza? A, B e C são constantes positivas. Isso vai ser importante. Se eu for resolver esse sistema, eu posso chegar aqui e, por adição, somar, né? Aí vai dar 2C igual a 180. Esse 2 está multiplicando, vem para cá dividindo. Já achei que C vale 90. Se C vale 90, C menos quanto dá 30? A é 60. Pode ver, ó. 90 mais 60, 150. 90 menos 60 dá 30. Já achei A e C. Para achar esse parâmetro aqui, B, ele está relacionado com o período. E ele fala que o período da onda é 4 centímetros. Se o período é 4, lembra que período é 2π sobre K. Quem é esse K, Rui? K é quem multiplica o quê? A variável, no caso x. Então é 2π sobre Bπ, que é quem está multiplicando a variável x. Dá para simplificar alguma coisa? Sim, claro que dá para simplificar. O que é que a gente faz? Simplifica π com π aqui, na verdade. Se eu simplifiquei aqui π com π, nós vamos ter, ó, que B é meio. Porque esse 4 está multiplicando, vem para cá dividindo. 2 por 4, então B é meio. Com isso, já encontramos a nossa função. Qual foi a função que nós encontramos? H de x vai ser igual a C, que é 90, mais 60 vezes o seno de πx sobre 2, vezes o seno de πx sobre 2. Essa é a minha função. Aí ele diz o seguinte, olha a pergunta dele. Fazer uma outra pergunta. Um ponto P, a distância dele em relação à parede é 5 terços. Então eu vou chegar aqui e vou colocar 5 terços. Então, na realidade, nós estamos querendo calcular esse H quando x, que é a distância à parede, for 5 terços. Então, H de 5 terços. Então, vai ser 90 mais 60 vezes o seno, se nós colocarmos ali, ó, π sobre 2, vezes, 5 terços, vezes 5 terços. Vamos melhorar isso aqui. Ó, isso aqui vai dar 5π sobre 6. Então, vai ser 90 mais seno de 5π sobre 6. Quanto é que seria o seno de 5π sobre 6? Só um detalhezinho. Se liga que π radiano equivale a 180 graus. Se π radiano equivale a 180 graus, o que é que a gente vai ter? 180 dividido por 6 dá 30. Então, 5 vezes 30 dá 150 graus. E aí nós precisamos encontrar o seno de 150 graus. Quanto é o seno de 150 graus? Vou colocar aqui, ó. Para a gente achar o seno de 150, você vê que ele é o simétrico em relação ao eixo das ordenadas, aqui, ó, no segundo quadrante. Se aqui é 30 graus, aqui é o que falta para 180, então aqui é 150. Então, o seno de 150 graus, ele vai ser igual ao seno de 30, ou seja, ele vai ser igual a meio. Então, nós vamos ter 90 mais 60 vezes meio. 60 vezes meio dá 30. Com 90, 120, cuja resposta está na letra C. Exemplo 2. Com o objetivo de auxiliar os maricultores e aumentar a produção de ostras e mexilhões, o engenheiro de agricultura fez um estudo sobre a temperatura de água na região sul da ilha e Florianópolis. Para isso, efetuou medições
As medições iniciaram às 5 horas da manhã, que era o t igual a zero, e foi dada por essa função periódica. Aí ele quer saber o período da função, o valor da temperatura máxima e o horário em que ocorreu essa temperatura. Primeiro, se eu tenho a temperatura em função do tempo como sendo 24, mais 3 vezes o quê? Cosseno de πt sobre 6 mais π sobre 3, não é verdade? Se eu quero saber o valor máximo, vou pegar aqui a imagem. Lembra que seno e cosseno, eles variam de quanto até quanto? De menos 1 até 1. Se nós multiplicarmos por 3, vai variar de menos 3 até 3. E se a gente somar 24, aí vai ficar 24 com menos 3 até 24 mais 3. Ou seja, vai de 21 até 27. Então, qual é a temperatura máxima? A temperatura máxima vai ser 27 graus Celsius. Essa é a temperatura máxima. Temperatura mínima seria 21 graus Celsius. Se eu quero achar o período, lembra que seno e cosseno tem período o quê? 2π. Mas se tem um K multiplicando esse X, nós vamos ter que o período vai ser 2π sobre K. K é o parâmetro que multiplica a variável, que no caso é T. Então vai ser 2π, e quem está multiplicando o T aqui é π sobre 6. Repete a primeira, não é verdade? E multiplica pelo inverso da segunda. Então a gente vai ter que é 12. 12 o quê? Qual é a unidade? Horas. Então é 12 horas o período. Período 12 horas. Ele perguntou o período da função, 12 horas, o valor da temperatura máxima, 27, e o horário que ocorreu essa temperatura no primeiro dia, ou seja, a temperatura máxima. O horário que ocorreu a temperatura máxima, nós vamos fazer o seguinte. Vou chegar aqui, ó, galera, e vou fazer 24 mais 3 vezes esse cosseno de πt sobre 6 mais π sobre 3. Isso tem que ser igual à temperatura máxima. Qual é essa temperatura máxima? 27. Então, se a gente jogar esse mais 24 que está aqui, não é verdade? Ele vem para aqui, menos 24. Aí vai ficar 27 menos 24 dá 3. 3 cosseno de πt sobre 6 mais π sobre 3 igual a 3. Aí, claro que esse 3 aqui, ó, dá para cancelar com esse. Na verdade, aqui ficou cosseno desse arco aí, e aqui ficou 1. Quando é que o cosseno é 1? Cosseno é 1, a gente não pode esquecer que o cosseno é 1 aqui, não é verdade? Aqui o cosseno é 1, ou seja, o cosseno de 0 ou o cosseno de 2π, ele vai valer quanto, galera? Vai valer 1. Então eu posso dizer que πt sobre 6 mais o que, galera? π sobre 3, isso é igual a quanto? A 2π. Não é verdade? Poderia até, ó, inclusive, cancelar, não é? Todos esses πs aí. E agora, eu vou tirar o MMC. Qual é o MMC, Rui? Ambos os membros é 6 aqui, ó. 6. 6 por 6 dá 1t. 6 por 3 dá 2. 6 por 1 dá 6, 12. Simplifica aqui os denominadores, que já estão iguais. Não é verdade? E o que é que nós vamos obter? Que t vai ser 10. 10 o quê? 10 horas. Então, qual o período? Qual o período? 12 horas. Qual a temperatura máxima? 27 graus Celsius. E quanto tempo demorou para atingir essa temperatura máxima? Qual foi o primeiro momento aí? 10 horas. Então, é a letra B de bola. 3. Observe o gráfico seguinte
representado no monitor médico. A variação de pressão sanguínea é medida em milímetros de mercúrio de uma pessoa em função do tempo, que é dado por esse gráfico aqui, né, galera? Aí ele diz que esse gráfico é da forma P de T igual a A mais o que? Olha aqui para mim, diz, ó, B cosseno de C vezes X. Ele falou que ele possa essas informações com a pressão sanguínea quando for 2 segundos. Então eu tenho esse gráfico. Eu vejo que a imagem desse gráfico, ela varia de 80 até 120, não é verdade? Ela varia de 80 até 120. Esse valor intermediário aqui é sempre o A, galera. Normalmente, isso é um cosseno. Normalmente, ó, o cosseno, ele parte assim, não é verdade? Do valor máximo. Quando o cosseno ele partir do valor mínimo, é porque aqui o B é positivo. Nesse caso, o B é negativo. Por quê? Lembra que o cosseno, ele começa aonde? Ali no menos 1, não é verdade? Ou no mais 1. Então, se ele está indo do valor mínimo, é porque esse B é negativo. Então, na realidade, quando a gente vai usar isso aqui, nós não vamos encontrar B, a gente vai encontrar módulo de B. Esse B é um valor negativo. Se liga nisso aí. Então, vê o que é que a gente vai ter aqui. Se eu pegar a imagem aqui, eu sei que normalmente essa função A mais B cosseno de CX, se eu tiver essa função aí, isso aqui tudo, nós sabemos que isso aqui vai ter imagem variando de quanto até quanto. A imagem disso aqui, ela vai variar. Como isso aqui vai de menos 1 até 1, quando multiplicar por B, de menos B até B. Então, isso aqui vai de A menos B até A mais B. Aí, só um detalhezinho. Como B é negativo, se o B é negativo, significa dizer que A mais B vai ser menor do que A menos B. Por quê, Rui? Como B é negativo, aí mais com menos dá menos, e aqui menos com menos dá mais. Então, a gente pode pegar, ó, e armar aquele velho sisteminha. Como é que seria esse sisteminha aqui? Nós teríamos aqui, ó, valor mínimo e valor máximo. Então, eu faria que A mais B é 80 e A menos B seria quanto? 120. Se nós somarmos aqui, ó, nós vamos ter o seguinte: 2A igual a quanto? 200. Então, significa dizer que A vale 100. Se A vale 100, qual é o valor de B? Se eu botar 100 aqui, vem para cá subtraindo, B é menos 20. Então, já achei A e B. Para achar o valor de C, eu preciso fazer o que, galera? Para achar o valor de C. Ver aqui o período. Então, ele disse aqui, ó, a pressão varia de 120 até 180, até 80, que a gente já encontrou isso aqui, não é verdade? No gráfico está mostrando. Seja a função dessa pessoa no instante 2 segundos e aqui. Então, como ele não falou nada, a gente vai tentar usar um determinado valor do gráfico. Não deu informação sobre o período. Eu já sei que minha função ela já está sendo assim, né, galera? P de T, vai, me ajuda. É igual a quanto esse P de T? Esse P de T é 100, estão vendo aqui, ó? 100 menos 20 cosseno de CX. Não deu informação sobre o período. Se não deu informação sobre o período, o que é que a gente vai ter que fazer? Vai tentar substituir aí, não é verdade? Por exemplo, ó, quando o T for zero, quando o X for zero, no caso, quando o X for zero, a gente vai ter que é 80. Se a gente botar zero aqui, então já vai dar, então não acrescentou, não é verdade? Porque o zero, inclusive, desaparece o C aqui.
Mas a gente está vendo, por exemplo, ó, vou colocar esse valor aqui, 1,5, 1,5. Você pode até achar o período, né? O período a gente pode achar aqui no gráfico, ele não deu no texto, mas no gráfico ele deu. Você vê que o menor valor para se repetir é 0,75. Então eu posso dizer que o período é 0,75. Que o período é 3 quartos, na verdade, que é 0,75. Se o período é 3 quartos, lembra que o período é 2π sobre k, no caso é c, que é 3 quartos. Não é verdade? Então joga para cá, c vai dar 8π sobre 3. Com isso a gente finalizou a nossa função. P de t é 100 menos 20 cosseno de quanto, galera? De 8π sobre 3. Cosseno de 8π sobre 3. Não é verdade? Mas agora ele quer saber quando isso aqui for 2 segundos. Se ele quer saber quando for 2 segundos, ele quer saber o P de 2. Então, P de 2 vai ser 100 menos 20. Se eu colocar 2 aqui, ó, se eu colocar 2 no lugar de x, o que é que a gente vai ter? Cosseno de 16 π sobre 3, né? Porque é 2, então quanto é que dá 16π sobre 3? Pessoal, π 180 graus dividido por 3 dá quanto? Dá 60. 16 vezes 60 dá 960 graus. Eu preciso do cosseno de 960 graus. Rui, como é que eu faço esse cosseno de 960 graus? Eu pego 960 graus e divido por 360. Vai dar 2, na verdade. 2 vezes 360 dá 720. 720 para 960 dá 240. Então eu preciso encontrar o cosseno de 240. Rui, para achar o cosseno de 240, como ele está no terceiro quadrante, ele é negativo. E você vê quanto tem a mais que 180. Quanto é que 240 tem a mais que 180? 60. Então é menos o cosseno de 60. Então esse P de 2, galera, vai ficar assim: 100 menos 20 vezes menos 1/2. Aí, ó, menos com menos dá mais, 20 por 2 dá 10, vai dar 110 milímetros, não é verdade? De mercúrio. 110 milímetros de mercúrio, cuja resposta está na letra C. Exemplo 4. Questão da Faculdade Pernambucana de Saúde, da FPS Medicina. A ilustração a seguir é a variação da pressão do vaso sanguíneo do indivíduo correspondendo aí a um ciclo que equivale a um batimento cardíaco. Quando T for igual a 0, ele assume o valor mínimo. Claro que isso é um cosseno, né? Como a gente acabou de falar, se fosse o seno, ele ia partir do valor que intermediário. Então isso é um cosseno. Aqui já está fora, não é verdade? Nós já ficamos aí com o cosseno. Quando T é igual a 3 sobre 8, assume o valor máximo. Então não sei aqui quanto é, mas sei que é 3 sobre 8. Então, claro que o período dessa função é 2 vezes isso. Então, o período vai ser 2 vezes 3 sobre 8, né? Completou a volta aqui. Voltou para o mesmo local, que vai ser 3 quartos. Então, retorna ao valor mínimo, ou seja, ao seu período. Então, se nós pegarmos a pressão em função do tempo, como sendo o que, galera? É A mais B cosseno de KT. A primeira coisa que eu posso fazer
é achar esse K, o período. Lembra que o período é 2π sobre K, não é verdade? Com o período a gente acha que é 3/4. Então, isso aqui, K, vai ficar 8π sobre 3. 8π sobre 3. Então, ó, já está fora isso aqui, já está fora isso aqui, o K. Então, eu fiquei em dúvida nesses dois. Claro que o B é negativo. Por que, Rui, B é negativo? Porque, normalmente, o cosseno ele começa do valor máximo. Então, só vai partir aqui do valor mínimo quando você tiver aquele B negativo. Mas vê que se a gente substituir 1 e menos 1 aqui, ó, nós vamos ter A mais B até A menos B. Isso é o valor mínimo, isso é o valor máximo. Mas o valor mínimo, A mais B, ele é 90, né? Mede 90. E o valor máximo, qual é o valor máximo? A menos B, ele vai medir 130. Ficamos com um sisteminha com duas equações e duas incógnitas. O que é que a gente pode fazer? Somar aqui, né? Soma que some. Então vamos ter 2A igual a 220, A é 110. Se A é 110, nós podemos encontrar B como sendo menos 20. Na verdade, joga aqui 110, vem para cá menos 20. Então a minha função pressão vai ser 110 menos 20 cosseno de 8πt sobre 3, cuja resposta está na letra B de bola. Exemplo 5, também da FPS. Em condições normais, os sucessivos períodos de inspiração e expiração dos pulmões de um indivíduo são iguais, em que a quantidade de ar inalada e expelida, assim como no tempo decorrido para tal. A velocidade de aspiração e expiração do ar de uma pessoa está representada pela curva aqui. Aí ele quer esse gráfico. Como parte aqui do valor intermediário, a gente já sabe que é um seno. Mas você vê, ó, que o período é 4,5 segundos, que ele falou ali. Se o período é 4,5 segundos, lembra que seno e cosseno tem período 2π sobre K, né? E 4,5 nós podemos até escrever como sendo quanto? 9 sobre 2. Então dá para achar esse valor de K como sendo quanto? 4π sobre 9. Já achei o valor de K. 4π sobre 9, 4π sobre 9. Essa está fora, essa está fora. Mas você vê que ele diz que em valor absoluto a taxa máxima é 0,5. É como se aqui fosse menos 0,5 e aqui fosse mais 0,5. Então tem que ter um 0,5 multiplicando. Por que tem que ter um 0,5 multiplicando? Porque como a função seno ou cosseno varia de menos 1 até 1, nós vamos ter 0,5, porque é seno mesmo, que está partindo do valor intermediário. Então, seno de 4π sobre 9 vezes t, cuja resposta está na letra A.